técnica. É coisa séria. Valdo. Outra coisa, a marca lá, do sapato na cama, é da madrasta. Então o negócio teve alguma coisa braba, né? De qualquer maneira, o casal está envolvido, né, por essas coisas todas. Não tem jeito. O Valdo, Sim. você estava falando agora dessa pergunta da Igreja Católica, e eu lembrei que uma vez você disse que uma pessoa que fez curso permissivo, muitas vezes ela fica meio beata quando ela ressoma e vai para a religião. Como é que é isso? Ela vai pelo seguinte, porque a educação ao meio ambiente, aquilo que ela tem mais tendência, por causa do curso intermissivo, que ela às vezes não tem ninguém ali para ajudá-la. Não há ninguém para mostrar, por exemplo, às vezes um processo parapsíquico que ela tenha, qualquer coisa desse sentido. Então ela caminha para aquilo que é o positivo, aquilo que é o reflexivo, que faz a pessoa pensar. Às vezes tem casos desses. Por causa da assistência, quem sabe também, ou não? Pois é, lá no fundo é assistência. Mas Aí, a pessoa está procurando os seus pares. e ela não sabe Entendeu? onde ela achar, ela não vai sabe para a como igreja. achar. E ela vai para a igreja. Você veja, o meu caso, por exemplo, não foi bem assim. Eu não procurei o espiritismo. Eu provoquei o espiritismo. Os meus fenômenos, lá, as coisas que aconteciam comigo, fizeram com que o meu pai raciocinasse. E o negócio do caso da morte lá, no homem, aquilo deu impacto nele. Então foi aí que eles começaram a mexer mais com o processo. Eu era muito pequeno para falar essas coisas. Não tinha jeito de inventar. Você está entendendo? Aquilo, meu pai sempre foi muito lógico nas coisas. E conversava com o povo tudo sobre aquilo. Ali tinha gente da maçonaria, tinha gente de todo tipo. Entendeu? O cara metido a filósofo, o outro que conhecia muito de direito, de advocacia, isso tinha. Monte Carmelo, nessa ocasião, não tinha médico. Mas tinha gente que entendia muito de direito, de jurisprudência, tinha juiz. Entende? Esse povo tudo conversava com meu pai, porque ele não saía de casa, eles iam lá para discutir com ele. Quase sempre no fim de semana, quase sempre toda noite, tinha uns que iam lá toda noite. Então agora, a hora que começou a acontecer isso, ele viu que seria interessante fazer umas sessões de desobsessão, como eles chamavam. Daí então que foi criado, no mesmo quarteirão, o Centro Espírita. Sabe? Agora, lá em casa, foi feita a sessão de desobsessão. O caso, por exemplo, do meu irmão, quando eu saí do corpo e que provei que eu tinha saído lá para o povo, eu tinha 9 anos. Aquilo já era há muito tempo, mas muito antes disso já acontecia coisa lá em casa. Mas isso tem a ver com a história do religare, né, Val? De quê? Do religare, dessa história das religiões. Tem, mas a religião é justamente isso. É. A religião é a paraprocedência que permanece na cabeça da pessoa. Está ali. Está procurando, Agora, o problema é ver como é que faz isso. Entende? Entendi. Agora, por exemplo, esse verbete que eu estou fazendo, em parte é para clarear isso ainda mais. Entendeu? Esse que você está mexendo aí. Do compromisso. É o compromisso. Isso aí é que é importante. Agora, a coisa toda é aquilo lá, ó, a priorização, 18, ó, o continuismo. Olha lá. Continuismo. É a priorização. Todos vocês, todos nós, fizemos muita força para ter continuismo da ideia positiva que a gente adquiriu lá. A gente já veio com essa ideia. Então o negócio é colocar isso aqui. Mas agora, seguir com isso. Esse follow-up é que é o difícil. Há muito desvio. Devido o quê? O rolo compressor das inutilidades onipresente. Eu vivo falando nisso. Esse é difícil. É a desviologia. Entende? É o que faz a pessoa fazer o engano. A enganologia. É a escolha errada, né? Não é ideal. Agora, o que eu vejo é isso. Tem muita coisa que a pessoa tem que levar para a religião mesmo, devido ao processo da paraprocedência. E outra coisa, as vidas anteriores todas tiveram alguma conotação religiosa. Todo mundo. Direto ou indiretamente, alguma coisa teve. Isso pesa também, dentro do contexto. Né? Mas vocês viram aí as questões nossas
e o tanto de crítica que tem. Aqui eu estou falando da autocriticologia, da consciência crítica, da criticologia propriamente dita e da projeciocrítica. Dentro da cognatologia tem 4 dessas linhas de conhecimento mais sérias. Pode falar, Valdo, na fatologia, a terceira linha, você podia discorrer a coerência intraconsciencial. A coerência intraconsciencial, eu estava falando isso aí ontem, e as coisas todas nossas. Uma das coisas mais difíceis da personalidade é ser coerente. Ela não mudar no tempo. A tendência nossa é ser muito vira-folha. Então essa coerência que é sério. É o que você está estudando. Você está estudando, até um certo ponto, atualmente, dentro da conscienciometria, você está estudando a coerenciologia. Observe. É a relação específica, você está bem dentro dela, o seu estudo atual. Isso é muito importante. O que se vê por aí sempre é incoerência. Né? É mais comum. Eu não sei, é o mais comum. No nosso meio nós já estamos saindo. A incoerência, por exemplo. A incoerência é tudo que diz respeito ao processo apenas emocional, ilógico ou irracional. Ou, se não, imaginativo, ou, se você quiser, fantasioso. Então, por exemplo, um artista, ele é lógico que ele é incoerente, ele não tem racionalidade, por causa da criatividade dele. Agora, eu digo para você, não seria o ideal que uma pessoa criativa, se ela fosse racional? Então, a arte é secundária, é uma moldura. Agora, o ideal é ter a racionalidade para a pessoa criar, e não precisar de estar irracional para ter a criatividade. Uma outra coisa, uma pessoa pode fantasiar milhões de coisas e depois assentar as ideias dentro da racionalidade. Isso é que é o processo da física. O Einstein tentava fazer isso. Eu acho bem difícil essa coisa. Agora, no nosso meio, você analisaria como? Nós estamos, na média aqui, nós estamos como aqui? Não, a turma aqui já tem mais coerência. Agora, tem uma coerência básica que todo mundo já mostrou. Qual é? O que é? Eu pergunto aí para vocês. Inteligência evolutiva. Hein? Inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva de chegar aqui e saber que teve o curso intermissivo e reconhecer já isso. Já é uma coerência. Isso já é uma coerência. Essa é uma coerência básica, fundamental. Ela é ideal. Como primeira, ela é muito importante. Entende? Por exemplo, essa pessoa que está perguntando se teve curso intermissivo, né, foi católica. Isso aí mostra que ela quer ter coerência. É importante isso aí, importante. A coerência, por exemplo, o curso intermissivo, ele já consubstancia a coerência. Não, não é isso. A hora que você chega aqui, você vê as nossas ideias, vê todos esses princípios básicos da conscienciologia, e você pondera e vê que você teve o curso intermissivo, isso já mostra a coerência da sua racionalidade. Você raciocinou antes de mental soma e psicossoma. E agora, você está raciocinando com mental soma, psicossoma, energossoma e soma. É muito diferente. Então, há um processo de coerência do 2 para o 4. É o mais difícil que tem é esse, do 2 para o 4. Em matéria de, sabe, o processo dos veículos. O autoparapsiquismo, no caso da coerência, ele tem uma bastante importante, sei lá, estou perguntando. Como é que é o parapsiquismo sadio, é lógico, na coerência, ele vai potencializar essa coerência? Se ele é, do jeito que você está falando, sadio, ele potencializa tudo que é de bom. Por quê? Porque amplia a visão da pessoa. Não é óbvio? O parapsiquismo é isso. O parapsiquismo é um tipo de comunicação avançada. Pensa nisso. Agora, na parafatologia, esse autoparapsiquismo intelectual, é lógico que eu sei o que é isso, mas não, daria isso para aí detalhar mais. Até na mediunidade eu já falava. Existe uma mediunidade intelectual e existe uma que é apenas psicomotriz, de efeito físico. Então, por exemplo, um fenômeno de materialização ou de ectoplasmia é um fenômeno psicomotriz. Agora, por exemplo, uma psicografia, um livro mais sério, com substância, esse é a mediunidade intelectual. Isso é falado muito, todo mundo já conhece isso da época de mediunidade. Agora, quando se escreve, vamos dizer assim,
na escrita, esse Sim. autoparapsiquismo, sei lá, ele deve favorecer a performance da escrita, sei lá, Não, ele sempre potencializa tudo. Agora, em geral, como que a gente percebe isso? Porque às vezes eu tenho um insight para escrever. Pois é, agora você que tem que analisar você e ver suas inspirações, suas intuições, estabelecer uma coisa diferente da outra, quando é seu, quando é do outro, de que modo que é, por quê. Isso aí tem que fazer o levantamento, uma planilha técnica é você, né? Agora, é o tal negócio das planilhas. Ele de alto nível, por exemplo, já é um contato direto, por exemplo, com o amparador, por exemplo, na tua escrita. Já, pois é. Agora você veja, isso aí é muito importante, o processo de interpelar. Agora, a interpelação, você sabe que dentro da área assim, de parapsiquismo e dentro da religião, uma das áreas que tem mais esse processo mais avançado não é só o espiritismo, não. É o sufi. O sufismo, por exemplo, dos derviches giratórios, eles inspiraram uma série de linhas de pensamento. É igual ao espiritismo, antes do espiritismo. Você está entendendo? Agora, eles faziam esse processo da interpelação. Você tem que interpelar até o seu mestre, o seu guru, seja quem for. Agora, o Sufi é que fez mais isso. Agora, se vocês forem analisar na história o que o Sufi influiu, já influiu demais, uma série de linhas de conhecimento, principalmente dentro dos processos extrafísicos de parapsiquismo, antes do espiritismo. Entendeu? E o Sufi, você sabe, é um negócio mais muçulmano, muito embora seja do Irã, que não é bem árabe, tá certo? É parente. É igualzinho judeu, por exemplo, é primo dos árabes, mas não é árabe, não é primo. Então, o processo do Irã é a mesma coisa. Irã não é bem um processo muçulmano. Aí, agora, isso tudo tem que estudar para ver essas classificações dentro da historiografia. Né? Agora, aqui, nesse autoparapsiquismo, vai ter influência, logicamente, da central extrafísica, do amparador, de tudo. Aí, né? Agora, o que eu acho, vamos ver se você pensa assim. Com a coerência, tudo se amplia. Ela fixa um embasamento, uma fundamentação, um alicerce mais consolidado, mais sólido. O que você acha? Então, mas coerência é isso. Coerência... Agora, se você colocar uma coerência na base, o resto tudo vai sair mais coerente. A tendência é essa. Por isso que a gente fala, se uma pessoa começar a pensionizar em linha reta, em linha cosmolínea, tudo na vida dela vai ficar mais organizado. Então, mas esse autoparapsiquismo intelectual, ele tem por trás essa coerência, tem que ter. Né? Tem. Agora, o processo é que uma boa parte ainda tem só uma mini coerência, né? Ela está engatinhando, está começando agora, ainda não tem desenvolvimento. São coerência de amador. Vai aumentando conforme... Agora, o processo é nós chegarmos a sermos profissionais da coerência. Esse aqui é o caminho. E é aí que eu falo tanto essas coisas ali. A base disso tudo aí é coerência. Agora, a primeira coisa, hoje é dia da crítica benéfica. Faça uma crítica benéfica se há coerência nesses quadros todos que eu tenho. Só aqui tem 5. Vê se tem coerência nisso. Aquele lá, por exemplo, é brabo, ó. O quadro se nota de especialidade. Vê se tem coerência. Agora, uma outra coisa também, aqui, quando entra a autocrítica benéfica, que a autocrítica também ela pode não ser benéfica. Pode. A autocrítica benéfica é a autocrítica cosmoética. É a que interessa. E é importante a autocrítica. Agora, a heterocrítica cosmoética benéfica é que é a melhor. É a melhor. A hétero, que vem de fora. Sempre é um acréscimo. Você vai ganhar com isso. Mas as duas... Acho outra coisa, você não paga nada, às vezes, seu máximo. As duas crítica gratuita. Ela tem a ver uma com a outra. Quem tem autocrítica benéfica... Pois é. Agora, se a gente falar crítica gratuita, é uma pessoa que está fazendo uma crítica que não tem razão de ser. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando uma crítica grátis. Não paga nada.
É muito diferente. Você está vendo? Eu estou mostrando as diferenças, das nuances, do significado, das acepções. É igual o caso da grama. Vocês gramaram dessa vez. Você sabe o que é gramar, né? Não é assim que eles falam? Gramaram. Grama, assim, quem Vocês entende. gramaram. O grama é quando é. Agora, a medido. tendência da pessoa é sempre falar aquilo que está na moda, né? É o mais vigente. É o corrente, o fluente. Vigente, corrente, fluente. Tá certo? Tem alguém que está com você? Pode falar. Na hora que a gente vai fazer uma crítica, assim, como a gente avalia se aquela crítica vai ser benéfica? Pela repercussão que vai dar, você já calcula como é que é a prospectiva do processo, a previsão. Você vai saber. Uma outra coisa, tem que dar um desconto enorme no primeiro choque, que é a impacto-terapia. Porque o primeiro choque isso é normal, se a pessoa não está habituada, mas depois precisa de ver como é que ela reage. A primeira coisa que você vai fazer a crítica, você tem que saber, aquela pessoa que vai receber a crítica, ela, como é o temperamento, como é que é o tipo de reação dela, como é que ela age na interconsciencialidade, quer dizer, como é que é o convívio dela com as pessoas em matéria de ideia nova. Isso tudo é importante. Se ela é neofílica, ela vai admitir bem a coisa. Se ela é neofóbica, ela vai investir contra você. Isso faz parte do serviço. É a personalidade em si, né? E se a pessoa errar, assim, na hora de fazer uma crítica, depois, o que ela deve fazer? Ela deve chegar lá e se retratar a partir do momento que ela descobriu que tem aquilo. Vai atrás e desfaz. Para aquilo não permanecer e não aumentar e não aprofundar. Porque é o mal-entendido que traz a desinformação que tudo é possível acontecer. Aí dá o caos. Aí pode vir até acidentes e problemas. Agora, tudo depende também do tipo do que é. Então, a crítica ela pode ser restritiva ou restrita, acanhada, ou ela pode ser ampla, profunda, abrangente. Isso tudo também a gente tem que estudar, né? Agora, a crítica em si, ela é mal vista ainda pela nossa sociedade, que é patológica. Falou em crítica, todo mundo já torce o nariz. E não é assim. A crítica é importante, tem que ver esse aspecto positivo dela. Eu já falei aqui e vou repetir para vocês. Eu sou favorável até à polêmica útil. A polêmica útil, o que é? É uma crítica continuada. Entende? A longo prazo. Uma crítica comum é um filme normal. Agora, uma polêmica é o filme em série. Entende como é que é? Agora, tudo é filme. Lá no fundo, é um processo de experiência. Agora, a crítica não deve, tem certas coisas que não deve entrar na crítica. Por exemplo, jugular, não deve. Ironia, muito séria, não deve. Sarcasmo, não deve. O sardonismo, não deve. Entende? Tudo isso que seja assim, um pejorativo negativo contra a pessoa em si, isso é bobagem. Só em casos especiais, quando aquela pessoa não está agindo corretamente, aí é um processo de consciência-terapia, isso é outra coisa. Aí eu preciso chamar a atenção para aquilo que ela desviou. Olha, o seu caminho é aqui, dá um jeito. O microfone. Louvado, eu estava pensando, tem muitas pessoas que... Você acha que tem pessoas que usam a crítica como uma forma de manipulação das outras? Não é só manipulação, é um processo de poder. Para ela ficar por cima do outro e poder dominar tudo. Então é um problema do poder, aquele negócio que a gente fala. É isso que tem. Agora, outra coisa. Há pessoas que fazem crítica por criticar, porque elas gostam do processo. Então é aquela pessoa que é o bobo da corte, que quer ficar sempre na ribalta, no teatro, no palco. Tem gente que é assim, não tem jeito. E uma pessoa, antes de fazer uma crítica benéfica, ela primeiro tem que aprender a se autocriticar a si mesma, né? Senão não tem gabarito para fazer ideal. Uma crítica. É o ideal. Agora veja, se ela faz a coisa ponderada, ela quase sempre vai acertar. O problema é esse. Agora, uma boa parte das pessoas tem receio da crítica, porque elas não gostam de receber críticas.
Então ela só gosta de atirar a pedra no estilingue. Mas ela não quer receber a pedra no telhado, na vidraça. Mas, por exemplo, Valdo, um curso como acoplamentário, comigo, o que acontece? Quando eu faço um curso desse tipo, de campo, eu sinto muito como se eu fosse colocada para mim mesma num espelho e é toda crítica benéfica que a gente recebe, mas é uma crítica que você recebe do extrafísico, como se você conseguisse ver a si mesmo. Sempre é um tipo. Mas Ajudando. como é que os amparadores conseguem fazer essa crítica benéfica da consciência? Eles fazem, às vezes, por tabela. São as pessoas que falam aquilo que acontece, o fato que está se desenvolvendo. Se a gente for analisar isso, às vezes, tem o dedo do amparador lá. É porque eles colocam uma série de acontecimentos em um dia ou dois que fica totalmente pessoa, evidente por exemplo, aquela... que vem com uma notícia, alguma coisa, que às vezes clareia muito, vale a pena. Isso tudo a gente tem que ponderar, né? Então é muito importante. Há muitas críticas indiretas. Pois é, isso que eu estou falando. Seja intrafísico ou extrafísico. Isso que eu estou vendo, que comigo... Agora, é funciona muito assim. difícil você pegar e puxar a orelha da pessoa diretamente. Agora, fazer também uma indireta clara também não é o ideal, isso é falta de educação. Então o processo é ficar nesse meio termo da situação e ver. Pois é. Agora, há pessoas que são acessíveis à crítica, tem outras que não são. Então, para isso é necessário que você tenha o bom tom de ver como agir com essa e com aquela. A vida é isso. Você acha que aqui... Saber que você está certo. Ter a justiça na sua mão. Saber que todos os fatos são a favor do seu princípio, do seu posicionamento. Isso não quer dizer nada para a pessoa falar. Ainda não é tudo. Entende? Você pode estar com muita razão, pode estar com a justiça, tudo a seu favor, a fatuística toda a seu favor. Mas precisa de saber, é a hora de falar? É o momento de falar? Eu já tenho as coordenadas para falar adequado? Eu já sei como fazer a tréplica, se houver uma réplica? Entendeu? Tudo isso a pessoa tem que saber como ela entra. Como é que a gente Agora, prepara o que é essas bom no coordenadas? processo da crítica é que, com o passar do tempo, as pessoas tornam-se especialistas. Então, dentro daquele assunto, ele domina com facilidade. Ele tem tudo na ponta da língua a qualquer hora, em qualquer posição, para discorrer sobre o assunto ou debater o tema. Então, isso é que é o ideal. A gente topa parado em qualquer lugar, desde que esteja com infraestrutura já de veteranismo, tem traquejo sobre o tema. Então, já há uma competência para poder enfrentar a arena do debate. Ivaldo, como é que são essas coordenadas para saber o momento de falar? Aí tem que examinar tudo, né? Mas o que tem que pessoa, examinar? Dá umas dicas o aí, modo, Ivaldo. o ambiente, a extensão daquilo, vai atingir só ela, vai atingir a família, vai atingir o ciclo de relações, urbe et orbe, que tamanho que é o worldwide, quer dizer, um negócio grandão ou é pequeno, é do bairro ou é internacional, tudo isso tem que ver. Ivaldo, quando você tem que fazer uma crítica benéfica, mas a pessoa ela nunca está receptiva para receber essa crítica, mas é necessário fazer a crítica, Às qual vezes é a é melhor necessário, forma? às vezes você não precisa de dar uma indireta, mas você pode contar um fato para a pessoa raciocinar. Isso não é direto, é uma verdadeira direta, mas sem colocar nome aos bois. Você não mostra o elenco. Você mostra um fato para a pessoa raciocinar muito indiretamente, bem lá longe, entendeu? Não vai diretamente nos finalmente. A gente poderia falar que a gente tuvo o sucesso, o êxito no momento de fazer uma crítica benéfica, quando a pessoa ela fica reflexiva, fala assim, eu vou refletir Fica sobre o que você falou. reflexiva e na hora também que ela agradece, que ela reconheceu. Você vê se a pessoa reconheceu. A gente vê na hora. Givaldo, quando eu já vi você fazendo algumas críticas, assim, tem momentos em que você abre tudo e coloca, mesmo que aquilo não seja tão compreendido. Agora, em outros momentos, mas não. às vezes as pessoas não entendem o processo das críticas que a gente faz. Há um processo sutil que eu vou falar para vocês, aqui eu nunca falei isso. Observa só.
quando eu falo umas coisas bem pesadas e sérias, que pegam, às vezes, muita gente, não é só uma, muita gente, você olha que as minhas energias não fazem mal para você. Mas, se às vezes tem uma pessoa que está carregada e ela que desencadeou o processo, mesmo se eu entrar, aquela energia dela, até a gente dissipar, ela vai estar carregada. Tem pessoa, então, que se eu entrar nisso, vai pensar que sou eu que sou o culpado. Aqui, ó. Aí você não faz, então. Não, às vezes você tem que saber fazer. Eu estou pouco ligando o que a pessoa vai entender. Se o negócio é bravo, está pegando a opção de gente que me entenda mal, mas você está entendendo? Se me entender mal, é uma pessoa só. Mas aquilo está afetando 20. Os males menor. Aí eu estou pouco ligando para a minha imagem, o que é, o que estão pensando. Não interessa. Mas o que eu quero é o seguinte, não dá para explicar isso. Quando está quente, o tumor ainda não foi lancetado, não abriu. Então eu estou falando para vocês que um dia vocês vão examinar isso. Isso ia acontecer com o Netefilm. Entendeu? Agora, o que se passa? Na hora que a gente está com isso também, às vezes a gente tem que trabalhar por causa do mega assediador que está atrás da pessoa. Então é preciso de anular aquilo ali. E eu, ao mesmo tempo que faço isso, não posso mostrar o que a gente está fazendo. Então, é aquele negócio. Aí já não é só a divisão de atenção. É divisão da energia, do parapsiquismo, das dimensões, do modo de agir. Para ninguém ficar sabendo. A hora que passa, você conta o caso. Mas enquanto está quente, não é bom. Porque senão a opção de gente vai para o lado do assediador, sem querer. Por ingenuidade, por inexperiência. Você entendeu essas duas situações? Agora, o pior disso é quando, por exemplo, eu tinha lá debate com 400 pessoas no auditório, né? E na hora que está o quente, depois que já expôs uma opção de coisa, vários contextos, então você está defendendo aquela tese ou qualquer coisa, e aí vem aquela pessoa que quer aparecer. É o caso lá do camarada que eu sempre falo, lá o deputado lá de Belo Horizonte. Mas você estava lá. Aí não, aí você liquida com a pessoa e põe ele no buraco na hora, porque aí é baratosférico. Você não pode brincar com isso. Não dá. Isso é lá vi. Agora, o que se passa? Quem está na chuva tem que preparar para molhar, mesmo quando está com capote, entende? Está aí com o sapato todo adequado para a chuva, botas, né? Mas então, nesse caso, sim, professor, então seria uma crítica, assistência está por detrás da crítica, então? Pelo que o senhor estava explicando para a Ana. O caso todo é o seguinte, por exemplo, a hora que você vê que é uma pessoa mal intencionada, aí de vez em quando tem até o mega assediador que fala assim, então, agora você vai ver, o que nós vamos fazer? Tudo em cima da gente. Tudo isso eu escuto. Outra coisa, estou falando palavras bonitas, né? Que às vezes existe palavrões em diversos idiomas. Entendi. Tudo em cima da gente. Você vai ver, isso foi muito preparado. Às vezes eles preparam tudo para dar e culminar naquele momento. Tudo isso eu já vi. Agora, o que é duro é quando tinha, por exemplo, assim, processo que não é da gente, um ambiente, por exemplo, de debate sobre algum tema mais sério, uma reunião mais séria, com grandes cabeças especializadas, e você vê que tem um que está carregado. E você não pode fazer nada, aí dá uma pena. Isso tem muito disso em reuniões. É muito. Principalmente reuniões que não tem nada a ver com a gente, que você está lá para ver uma coisa. Eu já vi isso muito em organizações. Mas eu não sei se está mais ou menos claro. Não, deu para clarear. Clareou. Professor, eu não entendi que o senhor falou tem a pessoa que está carregada na reunião e não tem nada o que fazer. Não tem como pegar e jogar energia, ajudar, limpar, nada? Não, nesse quando sentido? ela vem, ela já está ali. Ela de vez em quando fica sem possessa. O assediador manda nela totalmente. Na hora que ele vem, ele já calibrou a situação toda para ela estar predisposta à marionetagem dele, que ele marioneta. Aquilo lá é um boneco de ventríloco, aquela pessoa.
Então, nessa hora, você não pode deixar a coisa caminhar assim. A gente tem que... Ele invadiu, você vai em cima. Isso aí é a hora. Isso aí é da impactoterapia. Você não pode fugir disso. Isso é cosmoética destrutiva. Esse caso lá, eu falo lá, 2, 3 horas, no fim, chega um deputado para tirar vantagem em cima de mim e me coloca no buraco, sem nenhum argumento, tudo irracional, eu vou deixar isso na minha frente e o cara ainda vira as costas para mim para falar com o público. Você viu, né? Pois é. Aí, nesse caso, sim. Aí o quê? Você lembra o que eu falei para ele? Olha, esse não vai ser eleito, ele não é confiável, é corrupto, está invadindo a área. Oh, meu amigo, olha lá, a porta é a serventia da casa, cai fora. Desse jeito, você viu eu fazendo isso. E a mulher que estava lá com ele, que eu não sei se era secretária ou mulher dele, falou assim, eu te falei, da hora que ele estava saindo. Aquilo eu não pude esquecer, eu comecei a rir, não podia rir, o negócio estava muito sério, mas uma vontade de rir danada da mulher com ele. Mas nesse caso, daí o senhor fez E ainda alguma falei coisa. assim, ele não vai ser eleito, esse cara é corrupto. Mas Parece que não foi mesmo. no caso que o senhor falou que ele não tem o que fazer. Nesse caso, o senhor falou, se posicionou, mas... Não, mas não é que não tem o que fazer, eu estou falando assim, olha, está querendo tirar partido. Você há de ver, o cara começou, chegou e falou assim, eu represento a Rede Globo, represento não sei o quê, sou deputado e sou candidato agora na próxima eleição. Eu falei assim, olha aqui não é comício, não é palanque político. Eu com ele. Cai fora, companheiro, vamos ver. Passa daqui para fora. Foi isso que eu falei com ele. Só falei, não, olha lá, a porta é a serventia da casa, vai para a rua, vamos. Ele se encaminhou e foi embora. Não tinha jeito de ficar ali. Porque você viu que eu coloquei o povo contra ele, né? Eu falei assim, o que vocês acham? Vocês acham que ele está certo ou eu que estou certo? Depois de falar tanto tempo aqui para vocês. Aí o povo começou a querer fazer uma vaia. Eu falei, não, para com isso. Porque eles queriam vaiar o cara. Aí fica pior, né? Obrigada. Eu já tive que fazer isso em vários lugares. Agora, nem sempre a gente vai pedir para a pessoa ir embora, não é isso. A gente só fala para ela passar e pegar o dinheiro do curso. Tudo isso eu fiz. Uma vez em Porto Alegre eu fiz isso. Saiu até casal, tudo isso. Eu falei assim, o jeito é ficar livre desse povo, porque eu tenho que falar umas coisas muito avançadas. Então comecei já de cara, colocando umas coisas lá na frente. Então mostrei que Jesus Cristo, como pessoa humana, que era, tal. Aí pegou os brios, os escrúpulos de vários ali que eram. Eu falei assim, ó, todos vocês que não estão preparados para aquilo que nós vamos falar aqui, passa lá, tem aquela moça que está na porta, ela devolve o dinheiro aí do curso para vocês. Pode ir embora que ninguém vai reparar. Isso faz parte do serviço, eu estou acostumado com isso, viu? Aí alguns saíram, tinha um casal que saiu, uma moça que saiu atrás, mais um outro, por lá, foi embora. Teve uma das pessoas que não quis receber o dinheiro. Cada um, né, tem seus jeitos, suas reações. Mas agora lá precisava de fazer, porque era gente muito primária. Não dá, né? Você está no meio de uma porção de gente humana. Aparece uma topeira no meio, como é que vai ser? Aquilo cria um problemão. Além de assustar todo mundo. Entende? Agora precisava de dar um jeito. Uma outra coisa, existe uma técnica também de redução dos ouvintes. Você já viu isso? Pois é, você... A gente regula os ouvintes. Eu estava no lugar, então encheu demais, falei assim, o jeito é diminuir, porque senão como é que esse povo vai aguentar aqui horas comigo? Não dá certo. Então eu começava a falar umas coisas, o povo ia embora. Aliviava o ambiente. Uma técnica. Pois é. É. Não, é o que o povo está defendendo demais a reprodução humana, não foi isso? Então eu falei assim, não, é assim, você pega um debilóidezinho macho, um debilóidezinho fêmea, põe junto que aparece um debilóidezinho, que é o filhote. Isso é da natureza humana. Sim. Valdo, na página 23,
o item trinomiologia. Você ressaltou aí a questão do autor, editor e leitor, né? Você podia falar um pouco mais aí que você inseriu a questão do editor, você quis destacar o processo do editor nessa crítica benéfica. Aqui, entre o autor e o leitor, quem é que tem? É o editor, é quem publica o livro, é a editora. Se não tem o livro publicado, não vai ter leitor. E outra coisa, se não tem o livro publicado, o autor não é conhecido. A obra fica só para ele, engavetada. Então, esse trinômio aqui, que é um trio, ele é muito sério. Autor, editor, leitor. É um processo consciencial, de comunicação. E para nós aqui, isso aqui ele é básico, né? É fundamental aqui, né? É coisa nossa. Né? Que é o processo da mega GESCOM. Estou esperando seu livro, calma. Pode falar. Não, você já tinha se referido à polêmica útil. Eu gostaria que você desse mais detalhe, o nível dessa polêmica, como é que ocorreria? Uma polêmica útil, por exemplo, um processo que seja de conteúdo, que não seja apenas de forma, e que venha esclarecer. Às vezes, por exemplo, um tema que esteja na berlinda, que precisa de ser estudado. Por exemplo, essa comoção popular da morte da menina. Isso aí pode ser uma polêmica útil, para clarear o povo a respeito de direito, do processo da marginalidade, o que é a criminologia. Isso tudo ajuda. Às vezes uma pessoa está defendendo uma coisa, vem o outro e defende. Eu, por exemplo, eu mesmo já indiquei para algumas pessoas, para dar um jeito, se ela puder, para ir ao tribunal para ver como é que eles defendem o criminoso e como é que defende a sociedade. Então, o promotor e o advogado de defesa e o juiz, para a pessoa ver como é que se faz um julgamento até chegar num veredito, uma situação toda. Às vezes é importante isso aí. É o processo, vamos dizer, mais avançado do interrogatório e da careação. Né? Agora, o que a gente vê na sociedade aí é muito difícil a gente ver uma polêmica útil. Não, mas hoje não tem mais polêmica. Então, no Brasil, praticamente não tem. O povo tudo murchou. Muita gente fala nisso. Por exemplo, nós já tivemos no Brasil, aquilo que eu já disse aqui, tinha até um jornal que chamava Jornal de Debates. Isso tudo precisa de ser. Agora, a televisão piorou isso. A televisão, você sabe, abaixou o nível do processo cultural. Agora, vamos ver. Isso vai ter a lei do retorno, ainda vai pegar isso aí. Talvez, através da computação, essas coisas ainda vão melhorar. Agora, a computação, até o momento, também está abaixando tudo. Por exemplo, o cinema está prostituído com o processo dos truques. Não é demais. Mas mesmo aí pela sociedade, você já viu, mesmo antigamente, polêmica, vamos dizer, úteis? Havia muitas. Agora, no Brasil tinha muita polêmica útil sobre forma, né? Processo português, literatura, aquela coisa toda. Que o povo era muito apaixonado por isso aqui. Hoje, a paixão pela literatura, assim, nesses últimos 60 anos, já caiu muito. O Brasil se vivia com isso. É o modo de escrever, a coisa toda, a revista, jornal, debate, todo lado. O que é engraçado é isso. Eu, por exemplo, no Rio, ainda na década de 60, havia muita gente, assim, tipo, intelectual, que era muito aclamado na rua, tudo isso. Hoje em dia isso não tem muito mais. A televisão, depois a computação, liquidou com isso. Eu lembro de uma série desses autores do Brasil que eu conheci na rua, lá no Rio, que eu visitava muitas livrarias, é o lugar que eles iam, né? Você acabava vendo como é que é. Um monte desses autores, tudo eu conheci pessoalmente. Hoje em dia essas coisas não tem muito mais. Aquele programa mesmo você indo nas livrarias em certo lugar, nem sempre você encontra. O Roda Viva, por exemplo, se aproxima disso, aquele programa? Não, o Roda Viva ajuda, mas ainda é muito, eu acho, ainda muito primário, né, em certas coisas. Mas para o Brasil, fora de série. Mas você sabe, o Brasil, que tem só novela e tipo mexicano, e que tem esse processo aí do... Final feliz também. Não, esse outro. É o Big Brother. O que vocês querem? Isso aí empolga o povo todo.
O Big Brother dá mais discussão do que o processo da politização de toda a corrupção política do Brasil. Agora parece que é tudo cópia de americano, né? Tudo é cópia de americano, né? Agora, o problema é o seguinte, até chegar na minissaia, demorava 4 anos. Depois da minissaia começou a diminuir, para 3, para 2, para 1. Agora não. Devido à internet, as coisas acontecem lá, é simultâneo, há uma simulcognição. Os fenômenos são simultâneos. Agora, na época da minissaia, demorava 4 anos para chegar aqui. Eu que viajava, a gente via isso. Agora, depois foi diminuindo para 3, para 2, para 1, até chegar 1 minuto, 1 segundo. Está tudo assim. Agora, o que é a série de comunicações? Como é que isso melhorou, né? Simocomunicação. Agora, era muito engraçado que era o seguinte, antigamente, você pegava e via os jornais do exterior. Nas minhas viagens, esse negócio todo. Então, eu falei assim, eles vão copiar isso no Brasil. Agora, pelo meu cálculo, daqui 16 meses. Mas era batata. 16 meses aparecia o negócio no jornal. Porque demorava muito até ver, encaixar, fazer um ambiente para aquilo. Então, vinha a caricatura, o modo de falar, a expressão internacional, ela começava a aparecer no jornal. Quem quiser pode fazer um estudo disso, visitar os arquivos, vai ver isso tudo. Mas é uma cópia generalizada. Agora, havia o Chacrin e falava, no mundo nada se cria, tudo se copia. Entende? Que é a base de tudo. Agora, a televisão é um dos lugares que mais se copia, de tudo que tem, em todas as mídias. É o que mais copia. E eu sei disso porque o povo todo ia atrás da minha biblioteca para ver os almanacs, que é onde tem as piadas, para levar para a televisão. Eu emprestei para muita gente fazer piada para a televisão, e sitcoms, essas comédias de situação, tudo através dos almanacs. Se a pessoa se pegar os almanacs que nós temos aí, do início do século XX, 1901, 1903, 1904, 1905, não estou falando almanac de farmácia, não. É almanac, por exemplo, português, almanac de lembranças. Tem as piadas todas que esse povo fala. Aí você, se lê esses almanacs, você vai ver, gente, mas não tem novidade nenhuma, todas essas piadas que o povo está falando. Falou que foi criada a semana passada, já tem mais de 100 anos. É muito difícil de criar a ideia original, a ideia nova, não é fácil, não. Agora, tem que ler esses almanacs todos aí. O almanac era uma cultura, o gibi era uma cultura no Brasil, era uma linha de conhecimento. Agora, hoje é mais a internet, né? Agora, tem uma opção de gente que ainda escreve, essa semana mesmo apareceu no jornal, estava lá falando, a cultura, a minha cultura, eu criei pela televisão. E o que é que ela tem? O cara falando, explicando tudo o que é. O que ele aprendeu na televisão que melhorou a cultura dele. Então, é um nível cultural de TV. Agora, poderia comentar sobre a crítica benéfica no contexto da impacto-terapia, mais ou menos isso que nós estamos falando, né? O que se deve levar em conta na dosagem? A dosagem do processo da crítica benéfica é você jamais criar um constrangimento excessivo na pessoa, de qualquer coisa. Porque, às vezes, você cria um constrangimento sem querer, mas uma coisa superficial. Mas não pode ser uma coisa assim de estigmatizar a pessoa. Então, tudo tem que ser evitado para não criar estigma, nem direto nem indireto, sobre aquela personalidade. Isso é que é o caminho melhor. Queria saber como que é a crítica benéfica entre amparadores, assim. Então, Não, o problema deles é que eles querem saber, principalmente, a informação, né? Que às vezes a pessoa não tem toda aquela informação que o outro tem. Então, ele tem que perguntar para ele se atualizar. É um processo de atualização de conceito, de compreensão, de entendimento. Isso precisa. Eu acho, por exemplo, que o tenepsista, quando ele tiver mais contato com o amparador, ele tem que interpelar o amparador daquilo que ele não sabe. Eu, por exemplo, de modo geral, 90% das coisas eu não pergunto nada. É do jeito que eu já falei para vocês. Não é que eu tenho jogo de cintura e sou veterano nessas coisas. Mas tem uns 10% que às vezes a gente precisa entrar e perguntar, eu não estou entendendo isso aí. Me explica que eu vou poder funcionar melhor. Em favor de todo mundo. Mas assim, ó, o transmentor, quando ele vai te criticar alguma coisa, tem algum jeito especial, assim, alguma coisa diferente? Tem, às vezes ele fala diretamente, porque a gente é velhos amigos, né? Está tudo em casa, né? O que você pensar já aconteceu.
Você está entendendo como é que é? Então tem precedentes, né? Aí é mais fácil. Agora, tudo depende dos dois, né? Quem é que tem contato, como é que é a situação? Agora, eu sempre pondero muito tudo que vem de consciência lúcida. Consciência lúcida é um negócio muito sério. Porque ela tem mais chance de raciocinar muito melhor do que eu, seja quem for. Porque ela é lúcida e é consciência. Ela não tem nem corpo humano e nem o energossoma do jeito que nós temos. Então, o nível, por exemplo, de manifestação, de possibilidade dessa manifestar com coerência, com racionalidade, com lógica, com reflexão, com justeza de pensamento, aquilo que a gente fala, o arrazoamento, ou a racionalização, mais em cima do lance, isso é muito importante. É tanto que eu hoje já anotei lá para fazer um verbete, talvez oportuno, que vai ser o seguinte: qual é o complemento? Eu pergunto para vocês, qual é o complemento, por exemplo, do princípio da descrença? Tem uma coisa que é essencial no princípio da descrença. Eu já falei nisso, mas agora eu acho que eu preciso de especificar. Hein? É o quê? Não, mas não é isso. Qual é o complemento real disso? Eu vou, talvez, não sei, mas talvez o contexto aí, o verbete vai ser complemento da descrenciologia, para expor. Vocês não têm ideia? Ô, Marcos. Ô, Antônio. A interação Vamos ver. Valdo, a interação com a multidimensionalidade, com a parapsiquismo? Não? É um verdadeiro complemento, suplemento, ou a combinação, ou o upgrade da história, ou a inteireza da vivência do princípio da descrença. A inteireza. É tanto que eu tenho que escrever isso, que isso não tem parte nenhuma. Posso falar o quê? Não. Nada disso. É a racionalidade, a razão. Quanto mais uma pessoa tiver raciocínio adequado, lógica, racionalidade, tudo isso, ela vai saber usar a experiência dela. Muitos desses filósofos, muitos desses pensadores, desde a antiguidade, acharam que a experiência da pessoa ela é muito importante. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem racionalidade, o que adiantou? Agora, eu aqui com vocês, não preciso estar falando muito isso, que a maioria aqui já tem mais racionalidade do que emocionalismo. Mas agora, de modo geral, eu tenho que explicitar isso aí. O que adianta o princípio da descrença para uma pessoa que não tem racionalidade? Você chegou perto. Mas agora o conjunto mesmo aí que eu quero colocar, umas 5 ou 6 coisas. Raciocínio, que seria a razão. Isso que eu estava falando, o arrazoamento, a racionalização. A lógica, que é o processo da logicidade. Correto? Agora, junto com isso, a reflexão, que leva a pessoa a ponderar de maneira correta para fazer a aplicação daquilo. O que adianta ter experiência e não sabe aplicar depois? Não adianta nada. Está entendendo? Agora, por aí vai. Só aqui nós já temos várias ideias. Então, o que se passa? A razão, ela pode ser superior quando ela se engata com esses vários atributos da consciência. Então, o problema da experiência se expande. A qualificação da vivência aumenta. Você está entendendo bem? Agora, gente, isso é de uma lógica terrível. Agora, esses grandes filósofos todos já tinham visto alguma coisa disso, mas eles não viram o princípio da descrença do jeito que eu falo. Eles não chegaram aí. Hein? Agora, pensa bem quais são os efeitos positivos. O que a pessoa não vai aurir de benéfico com o processo? A experiência com lógica, com racionalidade, com raciocínio. Vamos ponderar. Aqui, vale a pena estudar as obras de Jacques Lacan? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou favorável a estudar tudo quanto é tipo de obra, até o ponto que aquilo pode ajudar você. Lacan,
tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa já ultrapassada. Ele colocou muita coisa do Freud no lugar e acabou com a opção de outras coisas. Mas ele também era um pouco alteradinho, até intimamente, ao que me consta. Agora, então não era uma pessoa muito de equilíbrio. Agora, é interessante estudar sim, porque ele era bom, ele era um crítico. Agora, saiu um livro até, parece aí agora recentemente, com 3 capítulos grandes que compõem o livro, sobre o Jacques Lacan. Eu ainda não vi. É tanto que eu estou estudando lá para ver se me interessa ver o livro. Saiu agora recentemente. Essa pessoa que perguntou, estou dando só que saiu alguma coisa sobre ele agora recentemente. Saiu nos jornais. Não é biografia, não. É processo de estudo dele. 3, que ainda não tinha sido publicado por aqui. Professor, aqui na estrangeirismologia, poderia entrar feedback? Aqui? Sim. Feedback pode colocar se quiser, né? Mas agora o negócio mais sério é esse, ó. De ônibus dubitando. Nós temos que duvidar de tudo. É isso que quer dizer. Está vendo? É o princípio da descrença. O princípio da descrença. Da crítica benéfica tem que ir com calma. Você recebeu uma crítica, mesmo que ela seja benéfica, duvide em primeiro lugar. Vê se a pessoa está certa. Não vai admitir na coisa assim. Não engula sem mastigar. Entende? É isso que eu sempre falei. Mastigue primeiro para depois engolir, porque senão vai dar indigestão. E outra coisa, segundo os dentistas, divide mastigar 22 vezes. É isso? O que é impossível. Na prática isso não funciona assim. Ovaldo, você falou do transmentor e da relação que você tem com ele, que há muito tempo e de muita confiança. Como é que a gente embasa uma relação desse tipo com um amparador de vida tras vida? Como mantém? Convívio. Mas como faz Vivência. para manter? Vivência, andar corretamente. Você não tem amigos e amigas suas de dezenas de anos que confiam em você? Por quê? Porque você soube cultivar essa amizade dentro de um equilíbrio, dentro de um convívio fraterno. Sim, isso é muito importante. Amizade é isso, tem que ser cultivada. Mas com consciência, quando a pessoa ela não tem muito parapsiquismo, como é que a gente tem, faz? Mas agora tem o processo do passado. Fica perto dele. Imite o cara. É uma saída. As consciências lúcidas não são os atuais intermissivistas? Depende, né? Vareia, como diz o Arlindo ali. Vareia. Vamos devagar. Aqui, como é que diz a Adriana? Menos, não é isso? Agora, ó, rugas de preocupação para você. E para o Arlindo, 200 barrigadas de riso para você, viu, Arlindo? Tá certo? Tudo é um processo histriônico, né? De protagonismo, tá certo? Então, vamos estudar para ver. Sérgio, você está com a palavra, Sérgio. Tá, obrigado. Professor, 2 ocorrências fáticas e eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. A primeira, um amigo nosso já esteve aqui e semana passada ele sofreu um acidente, foi dar aula, estava retornando e aconteceu um crime, um pequeno furto, um pequeno roubo e uma pessoa roubou e saiu correndo, ele estava na estrada, na velocidade correta, essa pessoa passou na frente do carro e morreu, né? O carro houve a batida e a pessoa morreu. Ele veio me perguntar sobre a análise... Isso é acidente de percurso. Agora, seria bom você perguntar para ele o seguinte: o que aconteceu um mês antes? Até chegar ali. Isso aí culminou dentro de uma macro-pecado destrutiva de outrem. Quase sempre tem acidente de percurso antes, senão não aconteceria com ele. Eu já te contei o caso do carro comigo e o Valdemar, meu motorista, né, meu chofer, lá no Rio. Nós entramos em Copacabana, saindo do túnel, entramos em Copacabana, na Princesa Isabel, e ele virou à direita para pegar a Atlântica.
Na hora que ele virou, ele vinha na velocidade normal, um grande motorista, já tinha sido motorista de deputado, um monte de gente, recomendado, tudo isso, uma pessoa mais de idade que eu. Aí eu viro para ele assim, eu sempre ia atrás, porque o meu escritório no carro era atrás. Quase sempre era um diplomata, o carro nosso e tal. E ele estava dirigindo o diplomata. E eu atrás no meu escritório trabalhando. Porque eu lia, anotava tudo, eu tinha tudo arrumado dentro do escritório do carro. Então, a hora que ele virou, eu tive aquele negócio assim e veio a ideia, manda reduzir a velocidade do carro. Aquilo dentro da minha cabeça, telepatia, um negócio instantâneo. Aí eu viro, Valdemar, reduz a velocidade, vai devagar com o carro. Na hora que eu falei isso, na mesma hora apareceu um cara com uma motoca, você está entendendo? Aquilo, uma loucura, foi batendo lá, não sei como é que foi, e pá, parou, o Valdemar estava devagar, segurou o carro, alguns centímetros do corpo do cara deitado no asfalto. Aí ele virou para mim, doutor Valdo, que coisa, vamos lá socorrer o homem. Mas, agora esse cara ficou com medo de mim depois disso. Agora o cara teve só as escoriações devido à própria motoca, não bateu no nosso carro, foi socorrido rapidinho. Agora a motoca dele, coitado, ficou danado, porque ele bateu em outros carros, bateu em outra coisa. Agora, o nosso carro, se estivesse em alta velocidade, ia esmagar o cara todo. Então você veja, tudo é um processo de assistência, né? Nesse Agora, caso... se há de ver eu tentando ver se convencia, ou pelo menos informava melhor o Valdemar. Valdemar, eu tive uma inspiração, Valdemar, você nunca teve. Agora, ele gostava de discutir política internacional, não era cara de inspiração, você está entendendo? Gostava, ele lia os jornais, discutia comigo, alto nível, não era bobo não, alto nível, homem, bem mais velho do que eu. Agora, depois disso eu vi que ele me olhava assim, ó. Essa análise do mês, essa análise de um mês ele falou assim, mas ainda bem que o senhor está aí. Nossa. Eu teria massacrado o rapaz. Teria mesmo. A situação do jeito que estava não tinha saído. Uma parte da motoca estava só de lado, o corpo dele ficou na frente assim, aquilo a roda ia passar em cima da cabeça dele, ele mesmo já tinha feito o plano. Ia arrastar o cara a alta velocidade, ia esmagar o sujeito. Agora veja, ele não teve culpa, eu também não tive culpa, ninguém, então nós não entramos nessa. Agora no caso aí, ele não teve culpa, mas aconteceu, você está entendendo? Sim. Então teria que ver o que aconteceu antes disso. Um mês antes. Essa análise... Quase sempre no mês já vai ver o que ocorreu, mas ele tem que lembrar, ver as ocorrências com calma, ver o que foi a oritis, como diz em inglês. Oritis, quer dizer, a coisa extravagante, weird, você está entendendo? Weird. A coisa diferente, o troço assim um pouco bizarro. Na vida dele. Na vida dele, que teve contato direto com ele. Assim, ele vai poder examinar se ele teve acidente de percurso antes. É. É engraçado que essa noite eu observei muito. Foi? Impressionante. Ontem e hoje. É. Você vê, por isso que você está fresquinho aqui, ela até vai conversar contigo sobre... Agora teria que estudar isso mais, né? Vê lá. Está para voltar aqui. Mas se for, Mário, vamos conversar com ele. Tanto é que eu hoje estava assim, eu vou conversar contigo para falar agora, sobre ele. Eu só te falar uma coisa, a coisa mais séria é verificar se tem algum rélico, se tem algum processo de passado aí nesse mês, se aconteceu. Por quê? Para aliviar o que vem pela frente. Porque se aconteceu isso, isso pode ser um aviso. Amanhã acontece com ele diretamente. O professor, é assim que acontece, tá entendendo? Primeiro vem com outrem, depois é com a pessoa. Ele no curso ele se emocionou, fez uma boa empatia comigo, ele, a mulher dele. Pois é. Então, assim, conversou muito. É uma boa conversar com ele, expor, né, explicar, ajudar. É assistência.
É interessante que nessa mesma semana um aluno do curso dele também Esse sofreu um acidente. Você falou que tem um outro caso, é esse? Não, Você falou que eram 2. Não, era... Ele não começou a falar que eram 2? Duas questões. Ah, 2 questões. Duas questões. Qual que é a Duas outra? questões fáticas, né? Essa é a primeira. A segunda é sobre a questão do locus minores de resistência, se a nuca poderia ser um locus minor de resistência em relação a assédio. É. E como lidar com isso? Eu estou falando do ponto de vista geral. Tá. Por exemplo, lembre-se daquele cara que eu falei, que é o sujeito que tinha uma possessão. E ele, já há mais de 20 anos, tinha possessão. Então ele foi lá para melhorar. Mas tinha que dar um jeito de afastar. Mas não podia afastar. Mas eu descobri o que era, que os amparadores mostraram, quem era a Consciex, mostrei para ele como é que era e onde era. Não era na nuca. Era o processo da respiração dela, no pulmão. Então toda a energia veio para o cardio-chakra divide os pulmões. Entende? Na respiração, a mulher tomava conta dele. Pela respiração. Entendeu como é que é? Agora, isso foi impressionante. O cara nunca tinha pensado nisso, nunca chegou àquela conclusão. Agora, a hora que eu comecei a descrever a entidade, do jeito que ela apareceu ali, ele viu, não, é essa mesmo. Ela era uma mulher loura, de uma certa idade, e que achava que ele era posse dela e fim de papo. Aquilo já vinha de muito tempo. Agora, era um cara forte, alto, parecia um extraterrestre, grandão, sabe como é que é? Mas ficava totalmente possesso. Ele veio falar e eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou preparar aqui, tranquei a porta, eu vou preparar aqui para ela dominar você. Você dá passividade, vamos ver o que dá. Daqui a pouco ele fez assim, mas mudou tudo. A cara, o modo, o jeito, tudo. Agora, a mulher não aparecia como mulher, parecia um homem, na hora dela se manifestar, mas era uma mulher. Uma mulher até franzina, tudo, mas dominava totalmente o homem. Agora, ele, a coisa séria que ele nunca tinha pensado era o pulmão. Eu falei assim, ó, você vai fazer exercício de respiração, tudo isso você vai tirar o carnicão disso aí. Quer dizer, a raiz do processo que está fazendo a sua possessão. Com isso você vai ficar livre dela. Expliquei tudo para ele, como é que era. Depois nunca mais vi o homem. Agora, ele era um caso cronicificado, dos mais bravos que eu já vi, mas ele era autoconsciente. A mulher não queria acabar com ele. Ela era mais consciener. Ela era uma consciex energívora, precisava da energia dele. Então, ela não vai destruir a geladeira dela. Entende como é que é? Sim. Ela vai sustentar, porque a comida está ali, entende como é que é? O processo é esse. Não, o processo que você está descrevendo vai bater com o processo que eu estou trabalhando, né? E percebo bem esse acoplamento na nuca. E é um processo de agora, ó, vida e retorno. Acabar é com o processo do pensamento negativo, tá certo? Eu, como falei em geladeira, eu quero falar para vocês. O pior tipo de pensamento negativo é o ódio no freezer. Por isso que o negócio é sério. Isso aí é até da história. Muitos personagens da história já falaram isso. O pior tipo que tem de ódio é aquele que é conservado no freezer. Entendi. Ele é geladérrimo. Então esse permanece durante muito tempo, porque ele está no freezer. A hora que vem é para acabar com tudo. E a pessoa não fica livre daquilo, a conserva. Entende? Então isso, na questão do assédio, é terrível. Eu percebi assim, estou trabalhando muito com esse processo de tentar reverter o pensamento para o positivo, né? Mas você e está é uma desenvolvendo o intensificação. parapsiquismo. Agora, no seu desenvolvimento, o processo é nucal. Cedo ou tarde bate lá, não tem jeito, a maioria é assim. É o desenvolvimento. Outra coisa, vai dar talvez com o tempo estacístole, que é normal. Outra coisa, vai dar mioclonia, pode dar processo, por exemplo, neurovegetativo em você, tipo um processo de, sabe, taquicardia, sudorese, durante um período. Para você desenvolver, para você alcançar maior autossegurança e autodefesa. A maioria, para desenvolver, passa por isso. Tem que mexer no sistema nervoso. É o central e o periférico. Não tem jeito. O secundário, entende? Bota que eu estou só te falando que isso pode ocorrer com você. E é uma coisa mais do que, no caso, fisiológica. Não é um processo patológico grande.
É de desenvolvimento, é fisiológico. Tá certo? Igual uma pessoa, por exemplo, ela vai aprender a escrever. E ela pega o lápis tudo de qualquer maneira, ou a caneta tudo de qualquer maneira, assim, ó. Assim. Entende? Então aí você vai mostrar. Não é que ela é patológica, ela tem que ver a fisiologia, como é que aquilo funciona. No início, é preciso disso. Então aí o problema é fisiológico, é da função, que precisa ser exercida corretamente. Entende? Okay. E com a influência das consciências, isso é muito, muito sério, muito relevante. Tá? Professor Valdo? Sim. Aqui. Eu queria saber quais as características da crítica que é feita por um mega assediador. Quais são as características? Ele não faz crítica, né? Ele pensa mal, né? Ele conserva o ódio no freezer. Agora, por exemplo, aí entra a questão também do assediador psicossomático e mental somático. Qual a diferença da atuação de um Não, a maioria daqueles que são muito vivos, tipo mega assediador, ele usa a ideia dele para dominar as emoções de bicho da consciência. Então ele entra melhor, ele domina mais a situação, porque vê os pontos fracos da pessoa. É aquilo que ele estava falando, locus menore resistência. É o ponto mais frágil da pessoa. Então ele bate ali, é o busilis, aonde dá mais efeito. Entende? O caminho é esse. Valdo, você falou agora que para a pessoa desenvolver tem que passar pelo sistema nervoso, né? Que tem que melhorar o sistema nervoso. Tem, porque como é que você vai desenvolver um parapsiquismo mais avançado sem mexer no sistema nervoso? Não tem jeito. Tem alguma técnica para você desenvolver o sistema nervoso, mexer nele? Como é que se mexe com o sistema nervoso? Não, é só deixar a consciência mexer com você que todos os seus pontos fracos vão aparecer na hora. Okay. Entende? Tudo que processo principalmente de emoção, tudo vem à superfície. Aparece tudo. Agora, esses casos que eu estou dizendo é por causa de efeito físico, né? Que o próprio parapsiquismo dá. Então, a mioclonia, a primeira coisa que dá em matéria de mioclonia não é bem mioclonia. É um processo de movimento das pálpebras. Toda pessoa que você vai colocar o arco voltar aqui, ela fica assim, não consegue segurar, é porque ela está em desenvolvimento. Aquilo já mexido já com ela há muito tempo, naquele corpo. Agora, o processo é isso. Começa a dar mioclonia, dá ballonnement, você está entendendo? Aumenta o rosto, a pessoa sente. Outra coisa, começa a esfriar nas mãos e nos pés, às vezes transpira. Uma outra coisa, taquicardia. Banho também, arrepios. Você está entendendo? Chills, como diz o americano, né? Chills na espinha e tal. Isso tudo é processo de desenvolvimento natural. Agora, uma coisa mais avançada, quando tem, é a êxtase fisiológica. O coração está batendo, é para falar, tudo não. Isso é raro, etc. Tal, mas é fisiológico. Todo mundo tem êxtase fisiológico, depende do que acontece, o que faz. É o coração que está acertando os batimentos. Entende? Agora, tem também êxtase que mata. Depende do que é, de que modo. Mas nesse caso aí, não, tudo é fisiológico. Agora, a pessoa vai desenvolver, tem umas coisas na questão de parapsiquismo que são problemáticas. A pessoa vai desenvolver, começa a sentir isso no coração, porque ela está desregulada em matéria de emoção, opção de corpo, pronto. Ela vai ao médico, aquilo tudo já muda. Tudo. Outra começa a mexer no estado vibracional. Começa a sentir uma coisa, não toma providência daquilo, porque às vezes o estado vibracional está dando diagnóstico aonde está errado nela. Qual é o defeito, qual é a doença. Ela não leva aquilo em consideração, então ela acaba não mexendo mais com o estado vibracional, porque fica com medo da energia. Aí paralisa tudo. É muita gente assim. Achando que é por causa do estado vibracional, aquela reflexão. Então. Isso aí, eu não posso mexer porque eu sou sensível. Sensível vai para o buraco, vai ficar na baratosfera, porque não desenvolve, não vai ter autodefesa. O que eu fazer? Pois é terrível. Entendeu aí o nível, como é que é? Agora, todo mundo que desenvolve tem essas coisas, Rafael, tem que enfrentar. Pode falar, Antônio. Valdo, na última reunião nossa lá no editorial, a gente estava falando do binômio verdade e limite, né? E você já mostrou aí que às vezes a pessoa tem boa intenção, quer dar um feedback para alguém, mas a pessoa, ela reage,
Né? Então a gente precisa saber dosar, saber ver e não constranger a pessoa. Não, eu já falei muito aqui em dosificação, a dosagem das coisas. Isso. Né? Eu queria olhar pelo lado pessoal. Essa estrutura intraconsciencial ela tem esse limite. Então, se você vem, às vezes, muito pesado, mexe com a autoestima, fragiliza a pessoa. Então, como é que a gente pode fazer individualmente para tentar expandir? A primeira esse coisa é o limite? seguinte, se você começar a ficar muito mulherzinha, você está entendendo? Com muita frescurinha, você não vai ajudar ninguém. É o meu caso, não? Não. Eu não acho que é. Não. Você é um pouco complacente, é um pouco da turma do deixa disso, mas não é, não. O povo ri mais do que isso, mas não é. Você, às vezes, você está correto. Agora, outra coisa. Agora eu vou falar uma coisa a seu favor, talvez a turma aí não sabe. Você mexe aonde dói, Antônio. Por quê? Você mexe na parte intelectual. Todo mundo tem, se não tem uma tendência, quase sempre já teve uma tendência de vitimização ou de complexo de inferioridade com o processo intelectual. Na hora que você vai mostrar uma cincada da pessoa, isso aí é um senhor problema. Então a coisa mais séria que você deve fazer sempre, nesse caso, é esperar e falar da boca para o ouvido. Só você e a pessoa. Eu, às vezes, faço isso. Mas, às vezes, está todo mundo trabalhando, às vezes eu falo o que é. Ó, isso, assim, igual isso, eu não estou falando aí o negócio, lá para ajudar na questão aí do jornal, para você. Isso é gente que entende. Mas agora, uma pessoa que está começando, uma pessoa mais jovem, que é toda niquenta, como diz o povo, cheia de 9 horas e 9 orques, você está entendendo? Aí tem que ir com um certo jeito. Mas eu estou querendo saber, assim, pelo meu lado individualmente, pela minha estrutura intraconsciencial. Então, eu já percebo que, às vezes, você vai mexer nos trafares, eles são difíceis de você encarar. Sei, mas eu acho que, em parte, você é assim, posso falar o que eu acho? Por favor. Eu acho que, em parte, você é assim, porque você não quer problema com aquilo. Você já teve muito problema com outras coisas, você não quer mais um. Não, mas eu tô... Porque você sabe que, às vezes, falando aquilo vai dar um problema. Então, pessoal, o melhor é entrar no deixa disso. Não, mas eu estou querendo o problema. Então, eu estou querendo expandir a cabeça para aceitar. Não, você está querendo o seu, mas estou falando o problema do outro, para não criar coisa para você. Certo. Agora, veja, eu vejo que você é assim. Pelo seu tipo, por exemplo, de fazer as rasuras nossas, das revisões. E você é correto. Pior é que você... Na maioria das vezes você está certo. Você está entendendo como é que é? Você está certo. Raramente você tem um exagero a mais, que às vezes você é muito excessivo. Mas raramente. A maioria você está certíssimo. Agora, o seu processo cultural dá um soco no queixo na pessoa que não está preparada, ela não estava esperando aquilo. Então você está certo em muita coisa que você faz. Eu não acho que ele esteja errado. Tá certo? Agora, Valdo, uma questão. Você falou no início aí, se a gente está preparado para a tréplica. Quando você vai fazer a crítica, você precisa estar preparado. Eu tenho esse trafar. Eu, geralmente, quando vem a réplica, eu não sei dar a tréplica. É o que eu estou falando. Você é cansado disso. Por quê? O que falta para mim, você deve ter tido alguma coisa que te criou uma condição que você não quer a guerra. Não adianta mais. Mesmo aquela... Não é bem uma guerra, mas... Uma movimentação dinâmica maior, você não quer saber. Não, é preferível deixar como está, vamos ver como fica, vamos esperar outra oportunidade, mas nem sempre, às vezes é preciso tomar atitude na hora. Aí é que é o X. Por isso que eu estou falando, eu entro nas coisas preparado para a tréplica. Aqui, por exemplo, com esse negócio online, eu aqui falando todo dia para vocês, eu posso esperar. Vai acontecer uma opção de situações aí. Muitas vezes, até essas situações, eles vão ter razão, eu vou estar errado. Mas uma boa parte, eu garanto também que eu vou estar certo, eles vão estar errados, porque isso faz parte da natureza humana. Então a gente tem que estar preparado para o que der e é, isso faz parte do serviço, não tem jeito. Agora, eu acho que uma boa conversa vale a pena. Uma boa conversa, um debate é uma coisa preciosa. Às vezes, num debate, você aprende uma biblioteca inteira. Você lê uma biblioteca inteira no debate. Vale a pena.
E como é que Eu, você... se pudesse, na minha vida inteira, eu estaria onde o povo estivesse debatendo alguma coisa. Eu acho isso máximo. Desde que fosse processo intelectual avançado. É que nem sempre eu consegui ter tempo, oportunidade, as coisas, mas que eu acho o máximo, acho. Por isso que é bacana, eu vejo a hora que tem uma polêmica escrita. Hoje, essas coisas desapareceram, porque ninguém quer enfrentar nada. O povo tem tanta atração e tanto consumismo que não tem tempo para essas coisas mais, não. Há muita dispersão. Qual seria, então, sua indicação para eu tomar essa postura de estar preparado para a tréplica? Eu acho que você deve fazer um período de experiência. Entra na história. Entra, por exemplo, no domingo aí nas coisas, e tudo que você vê que está errado, mete o pau. Mas assim, de cabo a rabo. Coisa que você nunca fez. Você vê e fica calado. Eu sei que é assim. Agora, chega e fala. Chega lá e levanta, olha assim. Então, antes você deve falar o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês que hoje eu vou falar aqui uma opção de coisa para vocês. Não se assuste que é só hoje. Pronto. Você aí já começa a se preparar para as tréticas. O que você acha? Não, boa. Agora, gente, o Antônio não é bobo nessas coisas todas. Ele é muito correto, ele faz força. Quando ele erra, é porque a fonte dele estava errada. Então não é bem o erro dele. Ele até que citou a fonte certa, mas a fonte estava errada, o que vai fazer? Às vezes o negócio dele é esse. Ao microfone. Só dar um exemplo para você, Antônio, que eu lembrei aqui agora. Teve aquele debate lá no PAI, você lembra do Maquiavel? Aí a gente falou, criticou. Aí disse, não, mas veja bem, ele estava naquela época e de certa forma se defendeu o contexto eu acho dele que vier falar isso naquela para mim época. aqui. Então é esse tipo de coisa, só porque aí ficou mais claro agora que a gente estava falando. Agora veja, fazendo o resumo disso que ela acabou de falar. Você fez a maquiagem do Maquiavel. Maquiagem do Maquiavel. Você está entendendo? Maquiou Maquiavel. Mas olha, eles vieram me perguntar aqui no outro dia que aconteceu isso. A gente conversou sobre isso. Pois é. E eu falei. Pois é. Eu falei, por exemplo, se pegar na história, todo mundo vai ver que o homem carregou nas tintas. Ele quis ganhar notoriedade, sei lá, né? Ganhar algum dinheiro, sei lá se alguém não estava pagando por ele, que aquele negócio lá tinha muito interesse. Mas ele depois não. eu acabei encontrando uma série de referências aí, mais ou menos. Inclusive o Rousseau, no Contrato Social, defendeu bastante o Maquiavel, né? Mas o Rousseau deu no que deu depois, né? Aqui, deu no que deu depois, que eu mesmo falei. O Rousseau não foi Agora, uma boa referência. Mas existem outras. Você saiu do espeto e caiu da brasa. É terrível. Mas agora, Maquiavel não dá. Esse processo, por exemplo, o problema, por exemplo, da opinião pública criando uma imagem do pensamento de alguém. Às vezes essa imagem é totalmente errada. Na questão do Maquiavel, a maioria é contra ele. Não é errado para mim. Eu acho que está certo. Porque a maioria dele mesmo é negativa. Agora, dentro desse contexto aí, a questão do Voltaire, como é que você analisa o Voltaire? Era um ator. Ator? E ele usou as coisas todas dos outros para rir de todo mundo. Ele não enfrentou a coisa do jeito que era. Você acha que ele não tinha conteúdo? Tinha, muito. Mas veja, ele levou tudo para o faceto, para o processo de criar um problema para chamar a atenção do ponto de vista de ironia. Estrela. Tudo na base da ironia. O estilo dele foi todo baseado em ironia. Agora, tem muita coisa dele que é tudo cópia, né? A gente não sabe de onde é
Muita coisa eles sabem hoje, de onde tirou, etc. Tem até controvérsia sobre aquele processo do dicionário filosófico dele. Você sabe que tem, né? Uma opção de coisa sobre isso. Agora, ninguém sabe, né, as verdadeiras intenções do cara, né? Ele tirava o corpo fora de uma opção de coisa. Mas você comentou que o Zéfiro ajudou o Rousseau, inspirou o Rousseau e tal. Tiveram outros desses caras também que o Zéfiro atuou? Lá do iluminismo? Hã? Um ou outro quando tinha chance, mas a maioria é do tipo do Brizola. Fechado, que não admitia nada. Mas esses intelectuais, tipo Voltaire, o Zéfiro chegou a atuar? Teve gente que houve coisa assim, mas não foi só ele, não, outros. Você não fica pensando que eu era sozinho, né? Claro. Tinha um monte de gente nisso. Montesquieu, agora, por exemplo. Alguns desses. Gente boa, de cabeça aí. Mas o que o Zéfiro trabalhou mais foi o Rousseau? Não. Trabalhou alguma coisa, porque é conhecido dele. De um não, tempo. Eu digo desses... Aqui, colega, antigo, coléguas. O problema é esse. Coléguas quer dizer, eles eram coléguas há léguas de tempo. Quando eram éguas. O problema é esse. O problema é antigo. Agora, ó, é impressionante a hora que você vê lá o nosso amigo lá do Canaã falar que, amigo do quê? Que duas personalidades na história fizeram mais repercussão do processo da ideia. A primeira, Jesus Cristo, e a segunda, o Rousseau. Eu acho isso impressionante. O cara falar isso e falar um livro sobre isso, e dizer as coisas todas dele, lá é um brasileiro, né? O Graça Aranha. Agora, é bobagem, né? Ele não leu tudo. Mas o Graça Aranha escrevia muito bem, dentro do estilo da época. Aquele negócio que eu estou falando, eles gostavam demais do processo da forma, né? E do português, vernáculo. Então ele escrevia muito bem. Esse livro dele é uma coisa. Em matéria didática para a época, é o máximo. Mas isso aí, por exemplo, é um exagero, né? Para mim, o Graça, era muito literário demais. Passou da conta. Então era muito escravo da forma. Todo mundo que é escravo da forma, que olha demais só por causa do romance, o modo de escrever, isso está danado. A gente tem que fazer como eu faço uma força danada aqui. Usar a forma para exaltar o conteúdo. De uma maneira didática, com ganchos. Do ponto de vista pedagógico. Né? Síndrome de burnout. Trabalho com clientes e com muito dinheiro. Me sinto sem energia, sem ânimo, sem vontade, chego a ser hostil com as pessoas. Será a causa um desvio de proex? Olha, a causa aí é assédio. Primeiro, autoassédio. Segundo, assédio dos outros. Solução. Procure fazer o discernimento do que você penseniza. Pensenizar quer dizer a ideia, o sentimento e a energia. E dê um jeito de disciplinar o que você pensa. Pensa o positivo, vê o lado melhor das pessoas e das coisas. E outra coisa, regulariza a sua vida. Arranje uma auto-organização para sair do burnout. Veja o lado melhor desse trabalho, o que tem. Se você chegar a um ponto e viu que não tem nada funcionando, está dando tudo para trás, deixa disso, muda de vida. Para isso é que existe reciclagem existencial. Mas enquanto estiver lá, observa que às vezes tem jeito de recuperação. Olha bem, em primeiro lugar, a coisa mais séria em qualquer instituição são as pessoas. Pensa bem, a consciência está acima de tudo. Então, olha nesse serviço. Isso de dinheiro e cliente com dinheiro é besteira. Esses são os mais problemáticos, que a pessoa que tem muito dinheiro. A pessoa que tem pouco dinheiro tem menos problema. Observa bem isso. Agora, será a causa um desvio de proex? Não, a proex quem faz é você. Se você acha que tem proex e o negócio é sério, estabeleça no computador uma planilha atual do resultado dos seus esforços. Se eles são positivos, você deve prosseguir. Se o negócio é negativo, se o saldo é negativo, deixa disso e muda de caminho. A vida tem muitas oportunidades, muita gente. E outra coisa, nem sempre precisa ser gente rica.
Em relação ao caso que foi mencionado, o assédio dado pela respiração, isso tem a ver com os problemas respiratórios? Quem tem essas questões respiratórias crônicas pode dizer que tem um processo de assédio? Não. Vamos com calma. Isso depende do que é. Eu só vou agora contar um caso, que é o problema de respiração, com um processo muito mais sério de assédio, que é o processo de transmissão de doença. Eu, quando estava no 2º ano de medicina, eu juntei com alguns médicos, professores e colegas, e nós fundamos 9 ambulatórios. E eu trabalhava principalmente num deles, quase todo dia. Agora, eu já era dentista, já entendia um pouco do processo de terapia, já vinha trabalhando desde a minha adolescência numa policlínica, então eu tinha um certo gabarito para trabalhar junto com o médico que estava lá, etc., gente mais gabaritada do que eu. Aí, então, eu comecei a fazer umas pesquisas. Uma das pesquisas que eu fiz foi o seguinte: eu queria encontrar todo mundo que tivesse com algum problema pulmonar mais sério, quer dizer, dentro do processo mesmo da pneumologia, e que eu visse algum processo de assédio. Então, chegava as pessoas e eu olhava, né, se tinha assédio, com calma. Aquela que reclamasse que estava com problema de pulmão ou qualquer coisa nesse sentido, eu separava e começava a estudar o caso em particular com a pessoa. Agora, conclusão. Eu queria era confirmar as minhas suspeitas, as minhas teorias. Conclusão. Eu vi vários casos que o avô morreu e a neta, que ele gostava demais, ficou com a mesma doença dele, que era a tuberculose. Agora, o ambiente era outro. Não era para aquela menina pegar a tuberculose. Ela fortuna. Se alimentava bem, não tinha razão de ser. Aí eu falei assim, não, é o seu... E comecei a descrever a consciência que estava lá. No outro dia, ela trouxe a fotografia do homem que eu descrevi igualzinha, que era o avô dela. Você está entendendo? Então eu falei assim, pois é, agora nós vamos afastar o seu avô, que você está absorvendo os processos aí, daqui a pouco você vai ficar com a caverna aí no pulmão. Esse negócio vai piorar tudo aí. Porque ele morreu assim, ó. E a dona, doutor, ele morreu tossindo sem parar. Estava numa situação precária. A tuberculose acabou com ele. Agora, você vivia com ele? Eu disse, não. Ele morava em outra cidade. Agora, o processo é que eu comecei a sentir umas coisas. Mas eu não sabia que era o meu avô. Agora, isso foi alguns meses depois que ele morreu. Agora, a hora que afastou a moça, eu comecei a mexer com a energia, em pouco tempo não tinha mais nada de tuberculose, como tirar as radiografias, não tinha mais nada. Sinal nenhum, pulmão, não tinha nada. Então, isso aí é que eu quero chamar a atenção sobre o processo de respiração. Agora, como é que se pode entender uma condição dessa? É fácil. Os assédios interconscienciais de uma consciência para a consciência, eles ocorrem, em primeiro lugar, o paracérebro da consciência com o paracérebro da consciência. Então, é um processo cortical. Os dois cérebros. Aquilo ali, ó, que movimenta. Isso é o primeiro jeito de haver o contato. Para haver, então, a ignição aí do problema de imantação feita por uma subjugação, que é o processo que acaba lá no domínio da pessoa, que é a possessão. Agora, o que se passa? Isso é o primeiro. Segundo, é justamente o Karchakra. A moça, por exemplo, gostava demais do avô. O avô gostava demais dela. O avô de soma ainda estava todo perturbado com a situação. Ele foi ver a energia, porque a menina começou a chorar depois que ele morreu, que não tinha visto ele, aquela coisa toda. Ele então vai, é a Concener, chegou perto, mas ele estava ainda com toda a imantação e as energias que ele não tinha passado pela segunda morte. Vocês estão entendendo? Então, aquelas conexões, o fluxo da energia que estava lá, ainda estava ainda no psicossoma dele. Aquilo começou a passar e começou a predispor. A moça, então, se submeteu, você está entendendo como é que é dentro da situação? Deu passividade plena naquilo, montou o processo.
Eu estou só mostrando. Agora, eu vi vários casos desses e a gente melhorou na hora. Uma outra coisa também foi que eu confirmei. Num caso desse, a gente não pode chegar para a moça e mostrar a radiografia para ela da tuberculose dela. Senão ela fixa aquilo na cabeça, é muito mais difícil. O assediador vai dominar e ela também, porque ela viu aquilo, ela já estruturou aquilo, é igualzinho estigma. Ela então fica estigmatizada, não sai. Então o ideal é não falar nada. Aí a pessoa consegue superar aquilo mais rápido. Porque se ela caracterizar aquilo, ela faz uma auto-hipnose, uma autossugestão do processo. Piora tudo. Vocês estão vendo a lógica disso que a gente está falando? Então isso aí é muito importante para essa pessoa que perguntou. Essas questões respiratórias aí tem que ver. Agora, uma pessoa que tem processo respiratório crônico, por exemplo, na minha idade, assim, terceira idade, uma pessoa que começou a tossir, ela nunca vai acabar essa tosse em 2, 3 dias. Quase sempre demora algumas semanas. Por quê? Os alvéolos dos pulmões da pessoa estão trabalhando sem parar há mais de 60 anos. Então, não é a mesma coisa. O processo de tosse é um senhor problema. A primeira coisa, se uma pessoa de idade começa a tossir, ela deve ir imediatamente no especialista e começar a tomar remédio para valer. Se for possível, até com antibiótico, as coisas todas. E assim, no mínimo 10 dias para começar. Para depois ver o que é que vai fazer. Isso é que é o problema. Outra coisa, se o seu processo tem questões respiratórias que são cronificadas há muito tempo, tem que ver as causas disso. Você não deve ficar em lugar que tem muita sujeira, coisa velha, livro velho, lixo, lixão. Tem que evitar essas coisas todas. E examinar a base desse processo. Uma outra coisa muito boa é um aparelho chamado exaustor. Agora, tem que colocar o exaustor para o lado da casa que tenha ar mais puro. Senão a pessoa põe o exaustor para o lado do lixo, o exaustor vai acabar colocando alguma coisa lá dentro, com o tempo, em vez de ajudar. Entendeu como é que é? Então, o exaustor ajuda demais, porque limpa a casa do processo. Você está entendendo? De muita sujeira. Agora, tem que olhar, por exemplo, problema de alergia, o processo tem alguma sinusite, os sinos maxilares, os sinos, aqui, os buracos que tem nos ossos da pessoa, para ver se não tem alguma infecção. Porque às vezes o processo respiratório também está ligado a essas coisas. Eu estou dando uma geral naquilo que a gente pode. Agora, o problema é pneumologista. Se você não tem confiança, ou se esse negócio já vem de muito tempo e não melhorou nada, muda de pneumologista, vai no outro especialista. Escuta uma segunda, terceira opinião. Ieda, pode falar. Professor, o senhor falou da questão do assédio, que ocorre primeiro de paracérebro para cérebro. Tá, na escagem, que a escagem não deixa de ser um assédio que a gente pega pra gente, né? Ela também acontece no primeiro momento de todo o processo entre uma consciência e uma consciência depende dos dois paracérebros. Antes de mais nada. Sempre, então, num primeiro momento vai ser esse contato inicial? Não, é sempre. Em qualquer caso, primeiro são os dois paracérebros. Mesmo nesse caso do pulmão, primeiro é o paracérebro, depois que passa para o pulmão. Certo. Tá certo? Obrigada. Não tem jeito de duas consciências se entender sem paracérebro. O que uma consciência perfeccionista pode fazer de modo prático para se tornar mais aberta às críticas? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: ninguém é perfeito. De modo que vamos ficar abertos às críticas. Ninguém é perfeito. E seja com 5 cobaia dentro da conscienciometria. É uma boa. Pode falar aí, Carlos. Com relação ao período de erraticidade de um espírito, por exemplo, suicida. Se essa questão da crítica benéfica, ele pode desenvolver uma autocrítica benéfica para, num período, por exemplo, da ressoma, ele não traga aqueles traumas, né, que ele trouxe do período do suicídio, né? Se teria como... A crítica benéfica como? Não estou entendendo. Quem é que tem que fazer a autocrítica benéfica? Não, a autocrítica todo mundo tem que ter, né? Então, dependendo de ser suicídio ou não. Se é possível ele mudar a questão da consciência dele... Geralmente é isso que se faz com desassédio. Uhum. A assistência é feita assim. Por exemplo, a TENEPS é feita por aí. Joga energia na pessoa para depois mostrar a ela que ela tem que mudar a ideia, a cabeça, tudo que ela tem. Ela mesma tem que mudar.
Mas E a gente informa. precisa de um estímulo daí de uma Precisa de segunda um pessoa. estímulo, às de um vezes, para a segundo- pessoa poder pensar direito, porque ela não está nem pensando direito. Ela está sob um estado de confusão mental muito grande. Aham. Mas isso É não aquilo vi- que a gente chama, que é o parapsicótico pós-dessomático. E não seria contra, por exemplo, a cosmoética da lei de ação e reação, né? De quê? Criou um trauma, ele terá que passar por Não aquilo, tem não trauma precisa nenhum, mais. não. Você assistindo, você não vai fazer um trauma. Você vai ajudar a pessoa. Isso é uma crise de crescimento, isso é positivo. TENEPS é isso. Aham. Entendeu? É assistência. E com Agora, relação- falar a verdade, desde que essa verdade seja dosada, bem dosada, não faz mal para ninguém. Entendeu? Aham. Mas tem que saber dosar. E com relação àquela pergunta que o rapaz fez ali, com o que pode ser feito para trabalhar essa parte mais psicológica, se as questões neurolinguísticas, se responderia a questão dele, e se isso tem... Não, a questão neurolinguística, a neurolinguística existe para você dominar os outros. É um troço de assédio já. Aham. Não deve mexer com isso não, que é negativo. É coisa de americano. É igual o Silva Mind Control. Eu vi falando isso aqui. Aham. Isso é besteira. Não é por aí não. O problema é fazer higiene consciencial para a pessoa melhorar. E ela desenvolver a energia, por exemplo, através do estado vibracional. É o que eu recomendo aqui. Isso é a melhor coisa. Ele com ele mesmo, né? É. E essa questão desses problemas que surgem, teria relação direta com o chakra frontal ali, a questão do sistema límbico? Se é a partir daí que inicia essa porta da psicossomatização, o desequilíbrio vibracional? A coisa mais séria do processo vibracional é o paracérebro com o paracérebro. Agora, pega o locus de menor resistência da pessoa, o local de menor resistência dela. E isso pode ser em qualquer lugar. Às vezes não tem nada a ver com o cérebro. Às vezes é um processo hepático. Então o problema aí está alterado lá, começa a energia, aquilo piora e sobe. Você está entendendo como é que é? Uhum. O assediador, ele vai aonde dói. Ele aperta no busilis, o locus da pessoa. E isso nem sempre é a cabeça, às vezes é outro lugar. Não está ligado diretamente. Tem gente que é na garganta, o outro é no coração, o outro é no fígado, às vezes é um processo esplênico que está lá, às vezes é um processo de litíase biliar. Então ele vai mexer ali para piorar, para criar um problema para a pessoa. As más intenções, elas são terríveis. Entende? E cria muita novidade. Tudo isso a gente tem que ver, né? Tá certo? Cada caso tem que ser estudado. Eu queria perguntar se alguém fez alguma revisão aí do texto. Não tem nada? Qualquer coisa, se vocês lembrarem, vocês falam com a nossa professora Rosa, toma conta. Hoje em dia, os nossos textos estão todos na base das rosas. Estão trabalhando aí. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui 18 temas para serem escolhidos, tá certo? Vai ser lido os verbetes, depois tem 3 recados. Primeiro o Antônio, depois a Rosa e depois a Rose. Pode ir? Vamos lá. Verbetes novos. Devir, êxito, personalidade singular, pluriprospectiva, principiologia, pubícula, subconsciência humana e zona de conforto. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, eu queria fazer 2 avisos. O primeiro é para os assinantes e os interessados na revista Consciência, que saiu agora a edição volume 11, número 3. Inclusive vou entregar uma aqui para o professor Valdo, para que ele possa fazer as críticas benéficas oportunamente. Então, a revista Consciência, os assinantes vão estar recebendo então a revista a partir da semana que vem. E o outro aviso é em relação a um dos cursos mais básicos e mais importantes da Conscienciologia, que foi desenvolvido pelo professor Valdo
em 1999, que é o curso Heterocrítica de Obra Útil. Vai estar acontecendo agora de quinta a domingo, de 1º a 4 de maio, próximo. E é um curso imperdível, um curso que, vocês sabem, a Conscienciologia é o processo do estudo, da avaliação e da crítica constantes. E o curso tem uma abordagem especializada, possibilitando que as pessoas desenvolvam essa característica que é importante no processo da Conscienciologia. A consciência ela pode ser assinada aqui na recepção ou através da internet acessando o site do CAEC. Essa é uma revista com artigos avulsos, são 5 artigos bem interessantes. Está abrindo uma sessão de consciencioterapia, que tem um artigo bem bacana aí da professora Kátia. A gente tem um relato também, uma avaliação crítica de uma obra que ganhou o Oscar de documentário de 2007. E uma carta também sobre a TENEPS da professora Pilar. Então a revista está bem interessante e ela vai estar também acessível à internet gratuitamente para quem tiver interesse em conhecer e pesquisar esses temas. Já está disponível, uma edição já está disponível. Essa vai ficar disponível na próxima semana. É para dar notícia para vocês da lista que a gente está fazendo do grupo de tertulianos para arrecadar fundos aí para ajudar na obra do tertuliário. Então, a gente já tem 74 pessoas inscritas aqui na lista para doação mensal durante 6 meses. Como é que funciona isso? A pessoa interessada de doar um valor, que a gente sugere que seja qualquer valor que a pessoa possa doar sem que cause um sufoco, né, para a pessoa. Ela coloca o nome dela aqui e coloca o valor que ela vai doar durante 6 meses. E cada vez que ela for depositar o dinheiro no envelope que passa junto com a lista, ela marca o mês que ela depositou o dinheiro aqui no envelope. Tá? Então, funciona assim. O valor colocado aqui é o valor mensal e a cada mês que ela doar o valor, ela coloca um X. Qualquer dúvida é só me perguntar. Então, aqui, são 74 pessoas já que estão inscritas. O valor, a soma é de R$ 2.050, o que vai dar, no final de 6 meses, 12.300. Só tem uma questão, a gente não quer só 74 doadores, a gente quer no mínimo 100. Então vamos lá ver se a gente consegue chegar à meta da gente, tá bom? É só lembrar que a gente precisa de R$300 mil, né? Tudo bem, 12 já ajuda, a gente sabe disso. Quem puder doar mais, doa um pouquinho mais, quem não puder doar menos. E a gente quer agradecer ao Henrique, que doou R$1.000 para o tertuliário no sábado, né, de Campo Grande. Então tem pessoas que podem colaborar mais, a gente pede para que essas pessoas que podem colaborar, que colaborem. Tá? A gente já conseguiu a metade do dinheiro e falta metade do restante para completar o tertuliário. Bom, essas são as últimas chamadas para o curso Imersão na Escrita. Vai estar acontecendo nesse final de semana, né, 19, 20 e 21 de abril. É um curso que vai contar com a participação de 9 autores. O curso é basicamente formado por campos de escrita e debates, então a pessoa vai lá para trabalhar, levar seu material, quem vier de fora, trazer notebook, trazer todo o material escrito para poder aproveitar o campo. Então, está feito o convite.